minha segunda frustração no concurso público. E qual foi, professor? Polícia Militar da Bahia. Passei, fiquei dentro das vagas e posterior veio a redação. E eu caí 400 posições depois da redação. Escrevia muito mal na época e não alcancei. Quando foi 2010, eu fiz a prova para o Instituto Federal da Bahia. Fiz para o cargo de assistente de aluno e fiquei em 5º colocado. Terceira frustração, só chamou 4. Aprovava 5, chamou 4, só ficou eu de fora. E aí eu senti a dor do único que não ter entrado, ter sido eu. Quando foi 2012, eu fiz para a Guarda Civil aqui de Jequié. Fiquei em 22º. Quando foi 2016, eu fiz para professor do Estado do Espírito Santo. Exato, professor do Estado do Espírito Santo, fiquei em 32º. Quando foi 2016, vi a convocação para o concurso. 2014, eu também tinha feito para a Polícia Penal da Bahia, fiquei em 70 dos 76 aprovados aqui para a região de Jequié. Se for lá no Diário Oficial, você vai ver meu nome e tal, 70 dos 76 aprovados. Quando foi 2017, eu fiz para professor substituto do Instituto Federal da Bahia. Fiquei em 2º colocado, assumi o Instituto Federal da Bahia. E quando foi agora, eu fiz para professor do Estado e fiquei em 4º geral e 1º pelas cotas. Estudando pela nossa turma aqui do Sigma. E agora, partimos para um novo projeto. Costumo dizer para vocês que quando começa uma turma de concurso, antes de começar qualquer turma aqui no Sigma, a gente costuma colocar Deus na frente do projeto, porque isso faz parte da cultura nossa aqui. Uma vez que você virou aluno Sigma, você é família nossa agora, tá? A gente está aqui para poder colaborar com vocês da melhor maneira possível. Então, o professor Cristiano aqui já coloca na posição de família de vocês agora. E como família, a gente quer o melhor para vocês. Dei uma lida no edital, passei no edital legal hoje, observei alguns pontos importantes que vocês precisam saber no primeiro dia de aula. E aí, professor, qual foi? Primeiro, se tu fizer abaixo de 50% em qualquer disciplina, você está eliminado do concurso. Ponto. Vão cair 10 questões de matemática, então sou responsável por colocar vocês também nesse páreo, né? 12 questões de português, não é isso mesmo? E aí vem a parte de legislação. Galera, a Bíblia de vocês é o edital agora. A gente não pode fugir das regras do edital. Fugiu das regras do edital, ficou de fora do concurso. E eu achei um edital muito favorável. E hoje eu passei o dia dando aula, atendendo gente e estudando na banca. Pelo menos as questões de matemática, do tema que eu selecionei até agora, eu achei muito fácil. E isso me preocupa. Por quê? Concurso público, se cair com muita questão fácil, tem que gabaritar, tá? Tem que gabaritar, porque a galera vai mal. E questão fácil a gente não pode errar de maneira nenhuma. Professor, você vai começar a matemática por onde? Vou começar do início, tá? Eu quero que você crie uma base forte hoje. A disciplina de matemática está dividida comigo e com o professor Adilson. Eu vou pedir a Adilson para entrar já na teoria de conjuntos. Lá na frente eu vou pegar a parte básica e vou pegar a parte de raciocínio lógico para a galera aí de nível superior que cai o cargo de raciocínio lógico. Então, de repente, eu crio até cenário extra aí de raciocínio lógico com a galera que vai fazer de nível superior, que cai a parte de lógica. A parte de lógica, para nível médio e técnico e alguns cargos ali, só cai a parte de sequência lógica. É uma parte legal também de trabalhar. E o resto, matemática. Para professor, cai matemática, cai raciocínio lógico, tá? Tava ali escondidinho no edital, mas eu achei. E aí, daqui para frente, os concursos vêm cobrando a matemática. Beleza? Chega de lero-lero e vamos para o que interessa, né? Eu falei para vocês que ia começar do início. E o primeiro tópico de um edital de matemática é conjuntos numéricos e operações com os conjuntos numéricos. E aí, o que eu posso dizer para você é que o homem não sabia contar. O homem não sabia contar. E se ele não sabia contar, como é que o homem fazia lá atrás? Ele relacionava as coisas. Tipo, ele separava uma vaca do rebanho, separava uma pedrinha. Separava 2 vacas, 2 pedrinhas. E ele sabia que a quantidade de pedrinhas que ele tinha era a quantidade de vacas que ele tinha no seu rebanho. Surge a necessidade do homem contar. E aí, surge o primeiro conjunto numérico que já está lá no seu edital, que é o conjunto dos números naturais.
Galera, todo e qualquer conjunto na matemática, ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, assim, ó, um Nzinho assim. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Isso vai até onde, gente? Até o infinito. É a contagem que a gente aprendeu lá pequenininho, tá? Até o nosso quinto ano hoje, né? Antigamente chamava de quarta série. É essa contagem aqui. A gente aprendeu lá. Só que o seguinte, toda vez que tu vê o conjunto dos números naturais com esse asterisco aqui do lado, quer dizer o quê? Sem o zero. Por quê, professor? O zero veio surgir, ó. Foi o último algarismo a surgir, foi o zero. Ele veio surgir bem depois. E até com os nossos pequenininhos em casa. Quem tem filho aí? Está aqui no presencial. Beleza. Seu filho começou a contar a partir de quanto? Do 1. Ele começa 1, 2, lá na frente fica o zero. Assim foi na matemática. E vocês vão observar que o zero vai trazer problema para a gente. A gente vai observar esses probleminhas no meio da matemática. Professor, por que você começou do zero? Porque tem uma galera que tem uma cara, assim, vê matemática, vê um bocado de coisa. A gente precisa criar um alicerce, né? Então, vamos lá. Toda vez que tu vê o asterisco, começa do 1. Beleza. Junto com o conjunto dos números naturais, surgem o quê? Operações. Operações com números naturais. Que operações são essas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Todo mundo mexe com dinheiro, então todo mundo sabe somar, todo mundo sabe subtrair, todo mundo sabe multiplicar e todo mundo sabe dividir. Se tiver alguém que não sabe uma dessas operações, interrompa e pode perguntar. Não tem problema não, a hora de perguntar é aqui. Mas são operações básicas mesmo, que vocês fazem com dinheiro todos os dias. Só que a gente está dentro do conjunto dos números naturais. E aí, Sheila, o homem passa a pegar emprestado. E quando eu passo a pegar emprestado de Sheila, eu passo a dever. E esse conjunto se tornou um conjunto muito pequeno. Surge a necessidade de eu criar um conjunto ainda maior, no qual eu conseguisse expressar as dívidas. Surge o conjunto dos números inteiros. Vamos lá, a gente vai falar de número inteiro agora. Todo e qualquer conjunto, ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Lembram? E o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, de inteiro, tá? Z de quê? De inteiro. Agora, o homem pode dever o quanto ele tiver crédito, como ele pode adquirir o quanto ele tiver capacidade. É quando surgem os números negativos que veio para expressar as dívidas. Então, assim, a parte negativa, eu costumo dizer para o pequenininho lá, que é a parte que eu devo. A parte positiva é o que eu tenho. Pronto. Veio para expressar dívida. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês depararem com o conjunto dos números inteiros com um asterisco, quer dizer o quê? Quer dizer o que esse asterisco aqui? Sem o zero. Se errar, você vai jogar o piloto daqui para lá, tá? Vamos lá. Então, ó, você vai contar menos 2, menos 1, 1, 2. Galera, essa banca pode cobrar a teoria, tá? A teoria, eu vi que ela cobra de vez em quando uma teoriazinha. E vai e bota um trem desse com asterisco. Você já vai se ligar, é sem o zero. Junto com o conjunto dos números inteiros, surgem as operações com números inteiros, galera. Fazer um E aqui diferente aqui, tá? Um E feio demais. Minha letra é feia, tá? De jeito não.
Só que agora é o seguinte, junto com o conjunto dos números inteiros, surgem as operações com os números inteiros. E que operações são essas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a galera aí, da educação básica, tá? Não cai professor aqui, não tem? A galera da educação básica, se tu falhar lá, tu dá um trabalho desgramado pro professor de matemática cá em cima. Porque se o menino não consegue entender as 4 operações, tudo vai envolver 4 operações. Tudo vai envolver 4 operações. Então, vamos lá. Aqui é o quê? As 4 operações. Só que agora dentro de qual conjunto? Números inteiros. E se está dentro dos números inteiros, eu vou fazer uma adição, por exemplo, eu vou poder somar um negativo com um positivo. E aí é onde mora o perigo. Porque eu vou pegar aqui, ó, menos 4 mais 2. E aí é o seguinte, gente. Tem menino de terceiro ano errando isso. O que eu vou fazer aqui? Pelo amor de Deus, não existe joguinho de sinal aqui, tá? Tem gente que faz jogo de sinal aqui. Amarra logo na cabeça de vocês. Eu só faço joguinho de sinal em 2 operações. Quais são elas? Multiplicação e divisão. E acabou. Tem algum sinal de multiplicação aí? Tem algum sinal de divisão aí? Não. Então não tem joguinho de sinal. E eu faço o quê, professor? Galera, a parte negativa eu falei que você vai pensar que é o que você deve. A parte positiva é o que você tem. E quem deve tem que pagar. Só isso. É um ensinamento que seu pai te ensinou lá. Se eu devo 4 e tenho 2, eu só vou conseguir pagar 2. E eu vou pagar esses 2 e eu ainda vou continuar devendo, não é isso? Se eu devo 4 e eu pago 2, eu vou amortizar a dívida e eu ainda vou continuar a dever 2. Ficou claro isso aí? Isso aí é o que o banco faz no contra-cheque de vocês lá no banco, lá o extrato. Só que em vez de menos e mais, ele bota D e C. D de devedor e C de credor. E se tu estiver lá no banco com 4 devedor e alguém depositar 2 na tua conta, o banco faz o quê? Puxa os 2 dele e já lança cá. 2 devedor. Não é isso? É exatamente isso. Só que em vez de devedor e credor, ele coloca o quê? Menos ou mais. Certo? Vou botar mais um exemplo. Exemplo 2. Eu posso ter aqui, ó, menos 5 mais 8. Eu devo quanto? 5. Eu tenho quanto? Quem deve? Tem que pagar. Eu vou pagar esses 5 e ainda vai me ter de troco 3. Eu ainda vou ter 3. Ficou claro isso aí? Ficou claro para vocês isso aí? Pode entrar, gente. É. Subtração. Subtração. A gente vai fazer subtração. Só que agora dentro de qual conjunto, gente? Dentro do conjunto dos números inteiros. Tá lembrando de gravar, né, Sheila? Tá gravando, tá? Beleza, só para não esquecer. Sheila era a monitora nossa aqui, sumiu e pode ser que esqueceu as coisas. Tá voltando. Então vamos lá, ó. Subtração. Quando eu falo na subtração, agora eu posso subtrair negativo de negativo. E daí? E daí é o seguinte. Eu tenho menos 3, menos 4. O que é que eu vou fazer? De novo, pelo amor de Jesus Cristo. Não existe joguinho de sinal. Tem menino de terceiro ano que erra isso. Eu tenho uma linha de reforço escolar aqui que eu tenho uns 80 meninos que eu acompanho. De tudo quanto é sério. Certo? Você vem aqui de tarde, meu Deus, velho. Eu tenho muitas isoladinhas, tá? Muitas isoladinhas comigo aqui. E aí o seguinte, eu consigo ver isso aqui diariamente. Tá? Aqui, ó, eu posso dever 3 para Sheila e dever 4 para minha amiga aqui. Como é teu nome? Eu devo 3 para Sheila e devo 4 para Jaqueline. Na verdade, eu devo quanto? 7, não é isso que tu faz no final do mês? Bota a conta de luz, bota a conta de água, e aí você vai somando a dívida. É isso aqui, ó, que tu faz. No final, tu percebe que tu tá devendo 7. Beleza? Ô, professor, a tiazinha me ensinou lá atrás. Tem alguma tiazinha aqui não, né? Vamos lá. A tiazinha me ensinou lá atrás que sinais diferentes eu conservo o sinal do maior e subtrai. E sinais iguais eu conservo o sinal e soma. Velho, eu odeio a tiazinha, que ela fala um monte de coisa errada. Tá?
ela também me ensinou um monte de coisa errada. Você quer ver que ela ensinou errado? A reta cresce para que lado? Para cá. Não é isso? Então, aqui é 0, aí vem 1, 2, 3, 4. Para cá, então, menos 1, menos 2, menos 3. Vou perguntar para vocês, quem é maior? Menos 2 ou 1? 1. E se eu fizer menos 2 mais 1, dá quanto? Dá menos 1. Então, não consigo ver o sinal do maior. É mentira da tiazinha. Se o maior é 1, e eu conservei o sinal do de cá, eu conservei o sinal do maior? Não. Então, a tiazinha começa a trazer essa relação de maior e menor errado para mim lá atrás. Isso gera um vício que complica a vida lá na frente. Beleza? Então, tem que ter cuidado com algumas falas que a gente escutou lá atrás, e aí vocês não vão ver eu falar esse tipo de coisa. Certo? Que, teoricamente, seria uma forma de decorar onde aqui ajusta, mas lá na frente bagunça. Certo? Então, cuidado com isso. É só você pensar o que eu devo e o que eu tenho. Quem deve tem que pagar. Se eu devo 3 e devo 4, na verdade eu devo 7. Beleza? Vamos lá, vamos para as outras operações. Ela pode perguntar, viu? Sem medo. Vocês vão perceber, a galera de casa aí, que eu gosto de fazer questão ao vivo, tá? Como assim? Qual é o tema de hoje? Abre aí, seleciona na banca tal e vamos fazer como fosse no dia da prova. E pau na máquina. E resolve ao vivo, não tem coisa de história não. Quem tiver questão de casa para trazer, que traga. A gente vai fazer ao vivo, a gente não pode ter medo de questão. A gente vai chegar lá para poder engolir essa prova. Filho. Medo de quê? Estão com medo? Não pode ter medo não, tá? Já tem que começar com a cabeça que a vaga... Você precisa de quantas vagas, Jaqueline? Uma só. Ah, você tem 5 vagas. Uma é minha. Só precisa de uma. Você não precisa mais do que isso. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Falei de 2 operações. Tá vindo até aqui? Tá vindo até o final do quadro aqui? Sim. Tá, não tá? A gente vai falar agora de multiplicação e divisão. E quando eu falo em multiplicação e divisão, aí agora eu tenho que lembrar desse diachinho aqui, ó. Tabelinha de joguinho de sinal. E digo mais, eu faço joguinho de sinal todas as vezes que eu vejo multiplicação e divisão. Às vezes é intuitivo, porque já está mais com mais, você já faz automático ali positivo, mas você fez joguinho de sinal sem perceber, certo? E aí é o seguinte, mais, menos, mais, menos. Pronto. Todas as combinações possíveis estão aí. E aí vocês vão pensar no resultado. Quando eu tenho multiplicação de mais com mais, dá mais com menos com mais e menos com menos, dá mais. Então, sinais diferentes vai sair negativo. Sinais iguais vão sair positivo. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou acelerar, tá? Eu vou acelerar essa semana e a outra, ó, vum, grandão, dentro desse edital aí. Exemplos. Eu vou pegar aqui, ó, menos 2 vezes menos 8. Eu vou fazer menos com menos, dá mais. 2 vezes 8, 16. Por que eu fiz joguinho de sinal? Porque tem bobagem. E tu errar uma questão dessa, lascou. Eu trouxe aqui as questões da banca de nível superior, que eu falei, meu Deus, aí, que banca tranquila em matemática. Muito tranquila. Então, não fica com medo de matemática com ela não, porque, pelo visto, eu achei de boa. Tá? O nível de banca que eu tô acostumado a dar aula aqui com a galera. Aqui, quando não tem nada, é positivo, né? Mais com menos, menos. 8 dividido por 4? 2. Então, precisa mais exemplo, galera? Se precisar, fala. Eu acho que tá tranquilo aí pra galera entender. Só faz joguinho de sinal, multiplicação, divisão. E, melhor, toda vez que tem multiplicação e divisão, é obrigatório fazer joguinho de sinal. Certo?
Vamos lá. Vamos raciocinar comigo. Olha como o homem é um bicho desgramado, velho. O pai da gente trabalha a vida toda. Se um dia ele vier faltar, pega tudo que ele adquiriu na terra e joga no lixo, a casa, o carro, tudo que ele comprou aí, joga no lixo, não é assim? Não, faz o quê? Divide. Só que tinha um cara lá, velho, que ele tinha 3 vacas e 2 filhos. E como é que vai dividir 3 para 3? Ou 3 para 2? Gera mais um problema na matemática. E esses 2 conjuntos que nós vimos aqui se tornaram conjuntos pequenos. Surge a necessidade de criar um conjunto maior. E é o que vai cair na tua prova daqui para frente. Sem dó. Daqui para frente agora, pode ter certeza, vai ter uma questãozinha lá, tá? Anote. Surge a necessidade de criar um conjunto ainda maior. Um conjunto no qual a gente conseguisse expressar as frações. E aí surge o conjunto dos números racionais. É para ele que nós vamos, para as frações agora. Aqui agora, pode anotar, que vai estar na prova. Sabe por quê? Quando envolve fração, você vai ver lá, fração, aí ele vem, razão e proporção é fração, regra de 3 é fração, porcentagem é fração, é tudo fração. Então, aguarde. Então, vamos lá. Racionais. Conjunto dos números racionais. Todo e qualquer conjunto, ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q de racional, viu? E aí agora é o seguinte, conjunto dos números racionais tem definição. E vocês odeiam definição. Mas a gente vai ter que entender a definição. A definição é o seguinte, ó, A dividido por B, onde A, B pertence aos inteiros, que a gente viu anteriormente, e B é diferente de quem? De 0. Essa é a definição de fração. Quem está aqui em cima, eu chamo de quê? Numerador. Quem está aqui embaixo, eu chamo de quê? Denominador. É o que dá nome às frações. Se eu tiver aqui, ó, 2 sobre 3, 2 terços. Que é o que vai dar nome à fração. Se eu tiver aqui, ó, 1 quarto. Porque o quarto que dá nome à fração. Por isso que é denominador. Beleza? Primeira pergunta que eu tenho para os senhores e senhoras. Por que B diferente de 0? Ninguém vai me responder? A definição é Q é A dividido por B, é uma fraçãozinha, tá? Onde A e B, esse é o sinal de pertence, anotem. Acho que na sexta-feira, porque eu vou pedir ele para dar teoria de conjunto. Esse é o sinal de pertence. Z, a gente já viu que é os números inteiros, né? Tá falando de Z aqui. E esse B é diferente de 0. Quando eu falo de B, eu tô falando desse Bzinho aqui. Quem está em cima, eu chamo de numerador. Quem está embaixo, eu chamo de denominador. Ponto. Primeira pergunta. Quanto é 0 dividido para 2 pessoas? Pode falar. Sem medo, a hora de errar é que isso foi errar. Quanto é 0 dividido para 2? 0? Oxe, que medo é esse? Vamos lá. E quanto é 2 dividido por 0? Quanto é 2 dividido por 0, galera de casa? Teve gente aqui que gritou 2. Falar? Todo mundo concorda aí? Cadê o chat aí? Ninguém responde não, é? Todo mundo meio dividido. Pronto, não é nenhum nem 0. outro. Isso aqui, na matemática, não existe. Então, se não existe divisão por 0, isso aqui é a nossa condição de existência.
Beleza? Então, vou ensinar o primeiro mandamento da matemática para vocês. Sabe qual é o primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por zero. Isso não existe, cara. Divisão por zero. Primeiro mandamento da matemática. Segundo mandamento da matemática. Sabe, Cheirinha? Ó. Eu acho que tem como você desativar o microfone deles tudo aí. Galera, não ativa o microfone, não. Porque se ativar o microfone, bagunça cá. Só manda mensagem pelo chat. Beleza? Galera de casa aí, não ativa o microfone não, que bagunça a gravação. Certo? Vamos lá. Tá aqui. Primeiro mandamento é não dividirás por zero, porque isso não existe. Então isso aqui logo é a minha condição de existência. Vamos ficar ligados. Fração, definição. Segundo mandamento da matemática. Esqueça o sinal de mais. O de menos, jamais. Se tu esquecer o sinal de mais, ó. Quer ver? Aqui, o de mais eu esqueci aqui. Muda nada. Agora, se tu esqueceu de menos, tu derruba o prédio. Acaba com tudo. Sinal de menos não pode esquecer de jeito nenhum. O de mais você até pode esquecer, que você não muda nada. O de menos, jamais. Então, primeiro mandamento, não dividirás por zero. Segundo mandamento, esqueça o sinal de mais. O de menos, jamais. Terceiro mandamento da matemática, esse é o mais importante. Amai o professor de matemática acima de todos os demais professores. Sempre. Não é a galera do conselho de classe aí? O professor de matemática ela é amado, não é assim? Então vamos lá. Tá aqui. Vou falar para vocês de fração equivalente, tá? A gente vai falar de frações equivalentes e aí eu vou seguir nas operações com frações. Então, vamos lá. Frações equivalentes. Quando eu falo em frações equivalentes, eu tenho, por exemplo, aqui, 18 sobre 24. Observe que os dois números, tanto de cima quanto de baixo, eles são divisíveis por quem? Por 2, porque eles são pares. Então, dá para dividir por 2 em cima e dá para dividir por 2 embaixo. Em cima vira 9 e embaixo 12. Opa, eu observo que esses dois ainda são divisíveis por 3. Então, vou dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. E aí eu vou chegar na fração de quanto? 3 quartos. E agora, dá para dividir ainda? Não. Essa fração aqui, que eu cheguei no final, que não dá para eu dividir mais com ninguém, eu chamo ela de fração irredutível. Irredutível, tá? Eu não consigo reduzir mais. Isso aqui é um segredo? Você vai resolver um cálculo lá na prova. Tu vai achar esse resultado. Tu vai olhar para o gabarito, não tem não, tá? O gabarito vai estar assim, ó. Irredutível. Então, reduzir fração é muito importante. Tu resolve tudo, dá isso aqui. Tu olha para o gabarito, não tem. Por quê? Vai ter irredutível. Ficou claro? Então, essas frações são todas equivalentes. Se tu pegar sua calculadora e dividir 18 por 24, vai dar o mesmo resultado de tu pegar 9 e dividir por 12, que vai dar o mesmo resultado de tu dividir 3 por 4. Beleza? Tranquilidade aí, né? Então, vamos avançando. Eu tenho um curso meu que chama Matemática Começando do Zero. É uns 3 meses de aula comigo. Uns 3 meses de aula comigo, é sério. Quando chega na metade do meio para lá do curso, uma metade da turma já desistiu, velho. É um erro. Sério. A última turma eu terminei agora. Começamos em 20. Eu não gosto de muito dessa turma também, não, tá? As turmas no máximo 25. Terminamos em 3, velho. 3. Só que um foi aprovado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E aí, ele precisava de uma nota boa em matemática, ele já tinha ficado fora de alguns concursos. E ele acertou 8 de 10 lá. Acertou 8 de 10 e garantiu, ficou com 84 pontos lá. Tá indo pro treinamento. Inclusive, ele é monitor, ficou como monitor meu aqui e tal. Ele vai vir aqui. A galera do presencial vai ver ele aqui. Vini,
ele está nas etapas lá de Minas e faz parte, né? Ele foi cuidar da parte que estava tirando ele dos concursos e deu tudo certo. Deixa eu pegar minha flanelinha, que eu não gosto desse apagador, não. Eu gosto da flanelinha, do paninho aqui. Vamos lá. Junto com o conjunto dos números racionais ou fracionários, surgem as operações números racionais. E a primeira operação que a gente vai ver é a operação adição. E quando eu falo em adição, eu vou começar com um exemplo. 2/3 mais 1/4, por exemplo. Isso é igual a quanto? Como é que eu faço soma de fração? Sabe? Lembra como é que faz soma de fração? MMC, minha amiga gritou aqui, e vai ter que parar a aula, falar de MMC, MDC, tem alguns editais aí, volta para cá para poder seguir o barco. Bom na matemática é esse, né? Uma coisa engloba outra. Inclusive, na minha lista ali tem uma questão de MMC cobrada por essa banca. 2023. Certo? A prefeitura lá do Rio de Janeiro. Vamos nessa. Então, a gente vai dar uma freadinha aqui. E a gente vai entrar com um assunto novo. A galera que estiver copiando, pula a linha do caderno lá, começa lá na frente e depois eu vou voltar para aqui. Certo? Então vamos lá, a gente vai falar de MMC. E quando eu falo em MMC, eu estou falando em mínimo, múltiplo, comum. Vou aproveitar esses dois aqui. E eu quero saber o MC de 18 e 24. Galera, para eu calcular o MMC, eu preciso fatorar em fatores de números primos. E o que é um número primo, professor? Que é um primo, filho da tia, né? Não, números primos são os números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Eu vou colocar aqui uma sequência de primos aqui. A primeira sequência de primos seria 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Esses são primos, só são divisíveis por um e por ele mesmo. Beleza? Quando os dois números não têm divisores em comum, chamamos eles de primos entre si. Não existe ninguém que divide um dos dois. Esses caras são primos entre si. Observe que o 3 é primo e o 4 não é primo. Mas entre si, eles são primos, porque não existem divisores comuns entre eles. Beleza? Top. Então vamos lá. Vou ensinar um jeito de fazer MMC, que todo mundo já sabe. Não vou ficar inventando, não. E tem mais de um jeito? Tem. Tem mais de um jeito. Geralmente, num curso normal, eu explico todas as possibilidades possíveis. Aqui não, a gente quer bater na prova, tá? Inclusive, vou ser sincero para vocês, por mim, vocês passariam na prova sem saber nada. Se eu pudesse, eu falava, ó, só aprende a marcar o X no lugar certo. Mas a gente tem que ter teoria, né? A gente tem que ter uma teoria para passar, mas também tem um macetezinho que no decorrer do curso eu vou explicar para vocês e ajudar vocês a marcar X em questões sem, às vezes, saber muita coisa. Tá bom? Então vamos lá. 18, 24. Vou fatorar em fatores de números primos. Dá por 2? Primeiro primo que a gente vai tentar. Dá por 2? Dá, professor. Esse aqui vira 9. E aqui? 12. Pergunto, algum dos dois ainda dá por 2? Dá. Esse aqui não dá. O que eu vou fazer? Repete. E esse aqui? Virou 6. Dá por 2? Esse aqui não dá. E esse aqui virou 3. Opa, ninguém dá mais por 2. Então a gente vai tentar por 3. Aqui por 3 deu 3. Aqui por 3 deu 3 e aqui virou 1.
E agora dá por 3, que virou 1, que virou 1. Vocês estão lembrando disso? Da época de escola? O objetivo é que aqui embaixo vire tudo o quê? 1. E quem é o múltiplo comum? É multiplicar todo mundo que está aqui do meu lado direito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Tá? 72. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. Outra pergunta. Existem quantos múltiplos comuns em relação a esses dois caras? Infinitos. Tanto que a gente só calcula o mínimo. Todos os múltiplos de 72 também são múltiplos deles dois. Se é múltiplo comum, então os múltiplos desse cara também é múltiplo dele. Comum. Lá no infinito. Beleza? Só que a gente quer o primeiro. Galera, pode cair uma questão de MMC na prova? Pode. E como é que cai uma questão de MMC? Cai assim, ó. Eu vou dar logo uma questão aqui no quadro. Já vou misturar com outro tema que também está na prova. E vocês vão ver que quando cai uma questão de MMC, é mamão com açúcar. Só que tem que estar ligado nas coisas. Essa que eu vou botar é nível mais elevado, tá? Porque é eu que estou elaborando para vocês aqui no quadro. No entanto, lá na prova que eu olhei, era light demais. Mas é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que um médico receite 3 medicamentos. Galera da saúde, se liga como é que cai para você, enfermeiro, técnico de enfermagem, se cair um negócio desse. O médico receita 3 medicamentos. Um medicamento A, um medicamento B e um medicamento C. Só que medicamento é de horário, não é isso? Antibiótico, não sei o que, não tem um horário para tomar. E o médico vai falar bem assim, ó, o medicamento A, você vai tomar de 2 em 2 horas. Esse medicamento B, você vai tomar de 2 horas e 30 em 2 horas e 30 minutos. E esse medicamento C, você vai tomar de 3 horas e 20 em 3 horas e 20. Entendeu aí? O Paranauê? Aí o cara vai botar bem assim, ó. Se um paciente tomou os 3 medicamentos juntos, deixa eu ver que hora eu vou botar aqui. Deixa eu ver. 7 horas. 7 horas. Então, voltará tomar. Vou botar aqui os 3 de novo. Juntos. Ainda vou botar gabarito, viu? Essa banca parece que é ABCD. No Itabuna eu não lembro se é ABCD. Mas vamos lá, vou botar ABCD. 10 horas. 10 e 20. 15 horas. 17 horas. 17 horas e 20 minutos. É isso aí, velho. Quando cai na prova. Tá pensando que ela calcule o MMC de tanto e tanto? Não. Cai uma história. Dentro dessa história, tu tem que interpretar e resolver. Certo? Só que é o seguinte, eu vou logo adiantando um caso para vocês. Toda vez que uma questão falar em momento de encontro, as coisas se encontrar de novo, juntos novamente, é um problema de quê? MMC. Ah, tinha 2 atletas correndo, um com a velocidade tal, outro com a velocidade tal numa pista. E aí, um tá mais veloz que o outro. Vai chegar um momento que o de cá vai encontrar o de cá de novo. Vai dar uma volta, não vai? Em quanto tempo? Juntos de novo. Problema de quê? MMC. Toda vez que falar em momento de encontro, MMC. Aqui, o paciente pegou os 3 remedinhos aqui, ó. Botou na mão aqui, ó. Fala aí qual é. Não sei. Daqui 3 horas, daqui 2 horas, ele só vai poder tomar o de cá. Aí depois de 20 minutos, 30 minutos, ele vai tomar só o de cá. Aí depois que completar aí mais
30, 50 minutos ele toma só de cá. Só que vai chegar um momento que vai coincidir de ser os 3 juntos de novo. Que horas vai acontecer isso? É esse o problema que cai na prova. Isso é um problema de quê? Memecer. Momento de encontro, se encontrar de novo. É um problema de memecer. Galera da enfermagem. Oh, meu Deus. Vou chutar. Se eu pudesse apostar, vai cair uma dessa, tá? Se eu pudesse apostar, ia cair uma de medicamento dessa. Que se fosse eu elaborando, eu colocaria. Então, já arrisca aí e pensa nisso, tá? Eu tô falando. Aqui no concurso da Prefeitura de Jequié, eu fiz o aulão no YouTube, né? Um dia antes da prova. Lembra? Tá lá no YouTube, no canal nosso. Você vai pegar um dia antes da prova, aulão. Pega a prova da Prefeitura de Jequié e compara. Tu vai ver que tudo que estava na aula estava na prova. A gente, os professores daqui, é nojento, gosta de apostar, tá? Você vai ver que a gente geralmente aposta e dá certo. Por quê? Porque a gente faz prova, velho. Todo mundo aqui faz prova. A gente está habituado a fazer prova. E o que mais cai nas provas. Então a gente vai para cima disso aí. Eu colocaria uma dessa aqui para a galera da saúde, tá? Colocaria de boa. Meti um medicamento desse aqui. E aí agora o que você vai falar, professor? Velho, lá no edital tem uma parte que fala de sistema decimal de unidade de medida, tá? De transformações de medida de tempo, de não sei o quê. Tá lá. Por que ele bota lá? Porque ele pode misturar o tempo. E aí o que eu digo? O que eu digo para vocês? De cara, mais um bizu. Vai mais um bizu aí de cara. Galera, na matemática não se trabalha com unidade de medida diferente. Se aqui está em hora e aqui está em minuto, ou tu vai converter tudo para hora, ou tu vai converter tudo para minuto. E esquece minuto e hora junto. Unidade de medida tem que estar igual. Se tem geometria lá para algumas pessoas, se tiver em metro, em centímetro, ou é tudo em centímetro, ou é tudo em metro. Não existe mexer com unidade de medida diferente na matemática. É por isso que está no edital, falando em transformação. Vou só tocar na transformação aqui. Pode ser que eu passe uma aula depois de transformação com todo mundo, porque é um tópico do edital. Mas unidade de medida de comprimento é fácil, gente. É só você pensar assim, ó. Carregada, muito demorada, causa morte. Só isso. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Certo? Ó. Então, ó. Carregada, muito demorada, causa morte. Só isso. Você vai esquecer mais nunca. É só você pensar isso aí. Isso aqui é correr vírgula, tá? E se eu estou correndo vírgula, para cá eu vou multiplicando por 10 a cada casa. Para cá eu vou dividindo por 10 a cada casa. Beleza? Só que a gente vai mexer com o tempo. Só estou lembrando vocês, eu vou parar para dar aula disso aqui, só de transformação de medida para vocês ainda. Mas vamos lá, vamos pensar em hora. Já a questão de hora é o seguinte, você vai pensar em hora, minuto, segundo. Eu gosto disso aqui, tá? Comentar a questão trazendo conteúdo. Comentar a questão trazendo conteúdo, porque você consegue aprender dentro da questão o que acontece. Então vamos lá, ó. 1 hora, 60 minutos. Então, de hora para minuto, eu vou multiplicar por 60. Droga. Não é isso? De minuto para segundo, 1 minuto são 60 segundos. Então, eu vou multiplicar por 60. Só que eu estou como direto, tá? Então, 60 vezes 60, eu vou multiplicar por 3.600. Se na ida eu estou multiplicando, na volta eu faço o quê? Divide, que é a operação inversa da multiplicação. Então, ó. Dividido por 60, dividido por 60, dividido por 3.600. Ponto. Então, vamos lá. Tudo isso é para a gente resolver a questão lá, tá? Está lá. 2 horas,
Eu vou transformar para minuto. É mais fácil transformar para minuto do que para... 2 horas são quantos minutos? 120 minutos. Já sopraram aqui. Então, 2 horas e 30 minutos são quantos minutos? 120 é 2 horas, mais esses 30 aqui vai para quanto? 150 minutos. E 3 horas e 20 são quantos minutos? 3 horas vezes 60, 180. Mais esses 20, 200 minutos. Galera, questão fala em momento de encontro, não é isso? E tem um problema de MMC. Eu vou fazer o MMC desse diacho aqui. Então, vamos lá. 120, 150 e 200. É isso aqui. Dá por 2? Tá? 60, 75, virou 100. Dá por 2? Dá, professor. Aqui é 30, repete, 50. Dá por 2? Dá. Aqui é 15, 75, 25. Dá por 3? Dá por 3. Aqui vira 5, aqui vira 25, e aqui não dá, repete. Dá por quem agora? Por 5, virou 1, virou 5, virou 5. Ainda dá por 5, que virou 1 e virou 1. Quem é o MMC? É o produto disso aqui tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 5, 600. Só que é o seguinte, 600. 600 o quê? Tudo aqui era o quê? Minuto. Então, aqui também é o quê? Minuto. Então, 600 minutos é o MMC. Só que eu olho para a minha resposta e ela está em quê? Em hora. Então, eu vou ter que converter para hora. E de minuto para hora, eu vou ter que dividir por quem? Por 60. E se eu pegar 600 minutos e dividir por 60, dá quanto? Corta logo um zero aqui, um daqui. 60 dividido por 6 dá quanto? 10, professor. 10 horas. Alternativa correta? Letra A. Se marcou, perdeu a questão. Cascona de banana para tu perder no concurso. Galera, ele falou que o cara tomou às 7 horas. Então, é após 10 horas. Às 17 horas. É isso que acontece na prova, tá? Tu faz. Se tiver emocionado, perde a questão, tá? E se for eu elaborando, eu boto a questão da emoção para tu tomar pancada. Ficou claro aí? Viu aí as casquinhas de banana como vem? Se não tiver resolvendo questão, não passa no concurso, porque escorrega nessa hora. Até sabe fazer. Mas eu perdi a questão, porque não estava fazendo. Emocionou. Tá com frio? O controle está aqui, ó. Qualquer coisa, pede cheiro para aumentar um pouquinho aí. Galera de casa, conseguiu compreender a questão aí? Dá um legal aí, se curtiu a questão, tá conseguindo entender? Oi? Não conseguiu? Pronto, eu vou voltar aqui rapidinho para a galera recapitular a parada. Porque eu acredito em uma questão desse naipe na prova, tá? O médico receitou 3 medicamentos. Um de 2 em 2 horas, outro de 2 horas e 30 em 2 horas e 30 e outro de 3 horas e 20 em 3 horas e 20. Só que o paciente tomou os 3 medicamentos às 7 horas. E ele quer saber quando vai tomar juntos, novamente. E eu falei para vocês que toda vez que envolver momento de encontro, se encontrar de novo, juntos novamente, é um problema de MMC. E aí eu tenho que fazer um MMC desses horários. Só que aqui está em hora, aqui está em minuto. Aqui está em hora, aqui tem hora e minuto. E na matemática, não se trabalha com unidade de medida diferente. Ou é tudo em minuto, ou tudo em hora. Convertir para minuto, porque é mais tranquilo trabalhar com o número inteiro do que com o número decimal. Então, o que a gente fez? Transformou 2 horas para minuto, 2 horas e 30 para minuto e 3 horas e 20 para minuto.
Calculamos o MMC, deu 600 minutos. Só que a resposta já está em hora. Então, a gente tem que voltar e converter de novo para hora. E sair de minuto para hora é dividir por 60, tá? E dividir 600 por 60 deu 10 o quê? Horas. Só que o seguinte, o paciente tinha tomado às 7 horas. Então, após 10 horas, vai acontecer de coincidir os 3 de novo. Aí o cara botou 10 horas aqui para você se decepcionar. Tá? Porque após 10 horas, se foi 7, mais 10 horas vai ser o quê? Às 17 horas. Ponto. É isso aí. Beleza? Inclusive, na minha lista, que tá aí já no drive, né? Da galera aí, a galera de casa já deve ter... Tem uma questão dessa aí. 2023, dessa banca. Só que ele botou hora fácil ainda. Acho que ele botou 6 horas, 8 horas e 4 horas. Não sei se foi medicamento, o que foi. Mas tem uma questão dessa. Vou apagar, viu, galera? Tô esperando. Oi? Lembra que eu não posso apagar essa parte aqui, porque a gente vai voltar para aqui, né? A galera pediu para dar um time aí. Tá copiando. Deixa eu ver aqui o chat aqui como é que tá. Sim, Michele, se preocupe não, que para educação infantil vai cair essa parada aí também, viu? Segura, que matemática vai estar lá. Não pense que para educação infantil não vai, não, que vai. Já vi aí no chat, segura a matemática, a galera da educação infantil. Tá no drive. Na pasta do professor Cristiano. Galera, engraçado, a galera da educação aí. Vitória da Conquista, meteu lógica lá, um pouquinho de matemática. Itabuna fez a mesma coisa agora. Temos 2 editais iminentes. Jaguaquara está com comissão formada, eu mando para vocês o diário oficial com a comissão formada, e Piauí está com comissão formada. E Piauí é até mais próximo de Itabuna, né? Está na divisa, Jequié e Itabuna. E Piauí... Eu acredito que saia a contratação da banca. Eu vou fazer minha aposta. A contratação da banca, no máximo, até a 2ª semana de agosto. Eu acredito sair a contratação da banca para o concurso de professor em Piauí e outros cargos também, que acho que Piauí vai abrir tudo, tá? Então, se liga aí, que possivelmente pode vir uma matemáticazinha, uma lógica também, tá? Esse caiu lógica também para vocês, professores, tá? Para a galera de cargos técnicos nível médio, não caiu lógica. Só caiu uma lógica, que foi lógica sequencial. Hoje eu fiz questão de olhar esse edital, voltar, para não estar vacilando. Então, o que eu fiz? Criei um cenário aqui de tudo que é comum. Tem algumas coisas que estão escondidas no edital, bagunçado, tá? Tá no de cá, tá no primeiro tópico, no de cá tá no 5º tópico. No de cá tá assim. Cheio de alternância nas coisas. Mas tem, tá? Depois eu mostro para vocês. Pode apagar lá? Lá vou eu. Já que a gente falou de MMC, a gente vai falar de MDC. Estou observando que 1h30 de aula minha é um mundo, né? Não tem... Quem faltar uma aula minha aí, já viu, né? É um mundo grandão para você ver depois. E se eu falar para vocês, velho, que eu dou aula de matemática já há algum tempo, né? E todo dia eu dou aula. Não abro o livro para nada e nem preparo aula nenhuma, tá? Já tá tudo na minha mente já. Tudo. Qualquer assunto. No nível médio aí. Em nível superior tem 6 assuntos que eu tava ministrando aula e aí eu dei uma segurada. Em nível superior eu esqueci um bocado de coisa, mas ainda tem alguns assuntos de nível superior que a gente dá conta também. Certo? Então, assim, nessa disciplina aqui e na lógica... A lógica tem um livrozinho ali que eu que escrevi. Eu que escrevi meu livro de lógica. Tá? Eu mesmo escrevi meu livro de lógica. Então, assim...
Vocês perguntarem aí, galera, vai ficar à vontade, tá? Vai estar no meu mundo aí com vocês. Eu consigo fazer uma interlocução da matemática em qualquer assunto aí, de boa mesmo. Vamos lá. Ó. Já que a gente falou de MMC, a gente vai falar de que agora? MDC. E quando eu falo em MDC, eu estou falando em quem? Máximo divisor comum. Certo? Máximo divisor comum. E quando eu falo em máximo divisor comum, eu vou fazer aqui de 18 e 24, para vocês entenderem. Como é que faz isso, professor? Do mesmo jeito, a gente vai fazer o MDC de 18 e 24. E como é que você faz isso? Do mesmo jeito. Igualzinho o MMC. Só que a gente vai fazer assim. Dá por 2? Dá, professor. E 18 por 2 dá quanto? 9. 24 por 2 dá quanto? 12. 12. A pergunta é, esse 2 conseguiu dividir os dois números ao mesmo tempo? Conseguiu. Então, popstar para ele. Conseguiu uma coisa difícil, gente. Ele merece um popstar aí. Ele é um cara estranho, ele dividiu todo mundo. Tá pensando que é fácil, é? Dividir todo mundo? Vamos lá. Dá por 2 ainda. Esse 9 deu? Repete, esse aqui virou quanto? 6. Esse 2 conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo? Ele não merece nada. Tá vendo que o de cá é merecedor de um popstar? Conseguiu uma coisa difícil. Aí vamos lá. Dá por 2 ainda. Aqui não dá, repete. Aqui vai dar 3. Conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo? Não, então fica de boa aí. Dá por 3 agora. Aqui virou 3, aqui virou 1. Esse 3 dividiu os dois ao mesmo tempo? Então, popstar para ele. Conseguiu uma coisa difícil. Então, vamos dar popstars para ele. Dá por 3? Dá. Aqui dá 1. E aqui só repetiu. Quem é o MDC? O produto dos popstars. Pronto, então o MMC é o produto de tudo e o MDC é o produto dos popstars. Então o MDC é 2 vezes 3, que vai dar quanto? 6 é o máximo divisor comum entre eles. E tem mais divisores? Tem, pô. 1 divide, 2 divide, os dois. Quer ver quem mais divide? 3 divide e 6, né? 1, 2, 3 e 6. Esse é o maior divisor comum entre eles. Esses aqui até divide, mas não é o maior. Ficou claro? Galera de casa? De boa? Vamos lá. Questão, né? Tem que ter um exemplo, pô. Tem que ter. Tem jeito não. E vai ser o exemplo de quem? Estilo Sigma, pô. É para não errar nada. Estilo Sigma e o exemplo. Cuidado com a casca da banana. Vamos nessa. Vou apagar esse MMC aqui, a gente já falou dele. Ali é porque eu tenho que voltar para ali, tá? Tem quanto tempo, Xelinha? 23 minutos. É. Tem mãe que chega aqui, eu falo, vou terminar o livro, o capítulo do livro em 1 hora de relógio no reforço. A mãe olha, e eu termino o livro em 1 hora. E o menino sai entendendo, tá? Hoje mesmo eu terminei com um ali. Ele, pô, professor, eu fiquei 2 semanas vendo isso na escola, eu não entendi. É enxugar o conteúdo, tá? É o que a galera precisa, a prova é logo ali. É enxugar e bater na questão. E se você resolver a questão, você vai ver que é tudo igual. Tá aí. Vamos fazer uma suposição. Suponha que tem um comerciante. Fala de um comerciante. E ele tem 2 bobinas de fio. Uma de 60 metros e ele tem uma outra bobina de fio. Vou botar até o nome fio aqui, ó. Fio.
72 metros. Você quer o meu, velho. Acho que eu silenciei o meu ali. 72 metros. Tem duas bobinas de fio. E ele resolve dividir. Ó. Resolve dividir em partes iguais, todas de mesmo tamanho, com maior tamanho possível, de forma que não sobre fio. Qual? Ele vai dividir em partes iguais e formar novos rolos, tá? Menores. Vai pegar a bobina de 72 metros, vai fazer rolinhos de 5 metros, rolinhos de 6 metros, sei lá. A gente vai ter que ter o maior tamanho de fio possível, de forma que não sobre fio. Qual a quantidade de novos rolos de fio? Vou botar a alternativa A, B, C, D e E. Vou botar aqui 9, 10, 11, 12 e 13. Só para vocês entenderem o problema, é o seguinte. O comerciante, ele tinha duas bobinas de fio lá. E ele resolve formar novos rolos todos do mesmo tamanho. De forma que não venha sobrar fio nenhum. Se ele divide, e ele quer que divida todos de mesmo tamanho em partes iguais, com o maior tamanho possível. Vamos supor que eu divido em partes rolos de 10 metros. Esse aqui vai dar 6, esse aqui vai dar 7, mas vai sobrar 2 metros de fio. E não pode sobrar fio nenhum, porque isso não é prejuízo para a empresa. Sacou? E como é que você faz isso? Toda vez que um problema falar em dividir em partes iguais sem sobrar nada, é um problema de quê? MDC. Toda vez que o problema falar em dividir em partes iguais sem sobrar nada, é um problema de MDC. Acabou. O bizu tá aí. Então, eu vou ter que dividir o rolo de 60 e o rolo de quanto? 72. Aqui tem 60 metros de fio, aqui tem 72. Vamos lá. Dá por 2? Virou 30. E aqui? 36. Esse 2 conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo? Conseguiu, professor. Então, POP está para ele. De novo. Dá por 2? Dá. Aqui virou 15. Aqui virou quanto? 18. Conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo? Conseguiu. Então o quê? POP está para ele. Continua dando por 2. Esse aqui não dá, vai repetir. Esse aqui virou 9. Dividiu os dois ao mesmo tempo? Não. Agora dá por 3. Aqui virou 5 e aqui virou 3. Dividiu os dois ao mesmo tempo? POP está para ele. Dá por 3 ainda. Aqui não dá, repete. Aqui virou 1. Dividiu os dois? Não. Agora dá por 5, que dá 1. Que dá 1. Pergunto, senhores, qual é o MDC aí? O produto dos popstars. Não foi isso que a gente entendeu? Então vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que dá quanto? 12. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Alternativa correta? Todo mundo parou agora para pensar, né? É 12 o quê, gente? 12 o quê? 12 o quê? Metros! Porque eu estou dividindo um metro, então vou ter rolos de 12 metros. Se marcar aqui, perdeu. Porque eu não pedi a metragem do fio, eu pedi a quantidade de rolos que vai formar. Com de 60 metros, eu vou dividir em pedaços de 12
e vou ter 5 rolos. Com de 72, eu vou dividir em pedaços de 12 e vou ter 6 novos rolos. E 5 mais 6, 11 novos rolos de fio. É assim que vai cair na prova para vocês, beleza? Cuidado! Para tu não fazer e marcar errado. Volta e veja o que está perguntando, tá? Eu perguntei a quantidade de rolos, não a quantidade da metragem do fio. Então, tem que entender o que eu estou dividindo aqui. Beleza? É assim que cai nas provas. Pegadinha para quem estuda em outro lugar. Aqui não tem mais pegadinha. A gente vai desmanchar isso tudo, tá? Galera, eu já mandei programar. Eu vou para Itabuna, tá? Eu, no dia da prova, vou estar em Itabuna. Galera de Itabuna aí, eu vou estar aí. Eu vou para aí. Eu vou sair aqui sábado à noite e vou. Eu dava aula em Itabuna. Eu fazia um mestrado lá na UESC. Aí depois eu resolvi abandonar o mestrado, porque eu estava embolado de tempo. E aí o seguinte, eu fui fazer um mestrado em Itabuna de novo, na Universidade Federal do Sul da Bahia. E aí desisti de novo. Porque eu estava embolado aqui com minhas atividades, e aí eu falei, velho, eu vou fazer mestrado agora não. E abandonei mesmo. É tanto que todos os cursinhos que tem em Itabuna aí, os professores de matemática já entraram em contato comigo. Todos foram colegas meus e eu não sabia, velho. De todos os cursinhos que tem aí em Itabuna, todos os professores daí entraram em contato comigo. São colegas meus e eu não sabia. E aí, Cristiano, tal, você estava por aqui, porque a galera viu meu nome rodando aí, né? Itabuna. E aí, mandaram um alô. Vamos lá. A gente falou de MMC, falou de MDC, faltou falar de quê? Soma de fração. A gente estava em soma de fração, a gente parou para falar de outras coisas e voltar para a soma de fração, para a gente não esquecer onde a gente estava. Pode voltar o caderno lá para a adição. Vai ser corrido, Geninha. Vou trazer para cá e daqui para frente agora a gente apaga. E aí agora é o seguinte. Vamos lá. Como é que a gente calcula soma de fração? A gente tem que tirar o MMC dos denominadores. E a gente vai pegar aqui 3 e 4, calcular o MMC. Dá por 2, aqui não dá, repete, aqui dá 2. Aí dá por 2, aqui repete, aqui dá 1. Aí dá por 3, que dá 1, aqui dá 1. 2 vezes 2? Vezes 3? 12. 12. Aí eu faço o quê? Quem lembra? Divide por quem está embaixo e o resultado multiplica por quem está em cima. Então, eu vou pegar 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. Operação é adição, então a adição vem para cá. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Isso vai dar quanto? 11 dozeavos. Então, somar a fração, eu tenho que tirar o MMC dos denominadores, dividir por quem está embaixo, multiplica por quem está em cima. Eu vou fazer. Eu sou chato, velho. Vocês não sabem como eu sou chato nessa matemática. E aí eu vou fazer a primeira pergunta que desmorona um monte de professor de matemática. Por que eu tenho que tirar meu MMC para fazer a soma de fração? Vocês vão ver que eu sou questionador e eu faço questionamento por vocês. Por quê? Porque na minha época de escola, tinha hora que eu falava, por que isso? E o cara me respondia, porque Deus quis assim. E não é, tudo tem um fundamento ali por trás, tá entendendo, velho?
Vou mostrar para vocês o campo de visão disso aqui, tá? Porque pode cair uma questão de fração na forma geométrica. Mas como assim, professor? Vamos lá. Tá aí, 2 barrinhas de chocolate. Idêntica. Essa eu vou dividir em 3. Essa eu vou dividir em 4. Da de cá, vamos dizer que a gente tem 2/3. 2 partes, um total de 3. Da de cá a gente tem quantos? Uma só, né? Top. Observe que quando eu expresso uma fração na forma geométrica, eu não consigo expressar uma só, Xaninha. Sempre eu estou expressando 2. Poxa, como assim, professor? O que está em preto aqui é quanto? 2/3. Então vamos dizer que a parte preta é a que você tem. Você tem quanto? 2/3. E o que você não tem? 1/3. Sempre eu estou expressando 2. Eu estou expressando a parte que eu tenho e a parte que eu não tenho. Qual é a parte que eu tenho aqui? 1/4. Mas qual é a parte que eu não tenho? 3/4. Então, sempre eu expresso 2. E como é que eu vou somar essas duas frações? Peraí, os pedaços estão do mesmo tamanho? Não. Então, para eu conseguir somar essas, eu preciso deixar do mesmo tamanho. E para eu deixar tudo igual, eu preciso tirar o MC. Eu preciso entender qual é o múltiplo comum para fatiar certinho. E a gente já percebeu que é 12. Então, eu vou ter que pegar daqui, ó. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Aqui. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. As duas barrinhas agora estão com 12 pedaços. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. A de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Agora vamos lá. Eu tenho uma barrinha com 12. Só que dessa primeira barrinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Mais os pedaços da segunda barrinha, que são quantos? 1, 2. É justamente essa soma que tu tá vendo aqui em cima, tá? Eu somo fração, é isso que está acontecendo aqui. Isso vai dar 11 pedaços de 12. Ficou claro visualmente para vocês isso aí? O porquê que eu tenho que tirar o MMC? É para deixar os pedacinhos tudo igual, para eu conseguir somar, senão eu não consigo somar. Galera de casa, conseguiu compreender aí? Sanar a dúvida lá no ensino fundamental, por que que a gente faz soma de fração? E aí agora é o seguinte, eu vou botar algum negócio na mente de vocês. Eu vou botar como observação, tá? Toda vez, você sabe que é toda, né? É sem exceção. Toda vez que fizer adição ou subtração de fração, MMC dos denominadores é obrigatório, cara. Toda vez, eu vi fração, vi sinal demais, já lembra, tem que tirar o MMC dos denominadores. Não tem ponto de correr. Não existe fazer soma de fração sem tirar o MMC dos denominadores. E outra, essa banca gosta de cobrar uma expressãozinha besta, com fração. 2/3 mais 1/4, parará. E a gente tem que estar ligado nisso. Beleza? Ficou claro aí? A gente vai chegar nas questões. Quer dizer, hoje eu acho que eu não chego, né? Mas as questões vão estar com vocês. Já estão, na verdade. E eu botei gabarito, tá? Vocês vão lá pequenininho o gabaritozinho. Que eu boto bem pequenininha a letrinha do gabarito para vocês fazerem a questão e comparar. Se acertou ou errou. Vamos nessa. Adição e subtração acontece isso. Se fosse subtração, era a mesma coisa. Se fosse subtração, era a mesma coisa. Só para a gente ganhar um. Oi? Deixa eu ver a pergunta. Pronto.
A galera de enfermagem aí, fração, tá no seu edital. E ainda tem uma parte que fala assim, regra de 3, simples e composta. Transformação de medida. Na verdade, você no curso de enfermagem, tu já faz esse negócio. Eu já dei tanta aula pra galera de enfermagem porque tem que manipular remédio, né? Uma fração do remédio tal. Por exemplo, só pra vocês terem ideia. Chega no hospital, irmão. O hospital não tem medicamento do jeito que tu quer. Aí tem lá um medicamento que é 20 miligramas, só que o médico receitou 5 miligramas. Tu vai fazer o quê? Vai ter que manipular, velho. E aí essa porra aqui. Misturado com regra de 3, que é uma fração. Regra de 3 é fração, tá? É proporção. E aí, espera. Galera de enfermagem, espera a questãozinha de proporção e razão aí também. Porque vocês têm que fazer isso. Chega lá na hora, tem que fazer a manipulação do negócio. E quem estudou enfermagem aí, e tem enfermagem, sabe que os colegas tiveram dificuldade lá dentro na matemática, tá? Eu tenho uma tia que é professora de uma disciplina que chama Fundamentos da Enfermagem. E aí tem essa porra aqui para fazer lá dentro. E o cara fala, vou pro curso de saúde que não tem matemática. Chega lá, tem. E aí endoida tudo. Entendeu? Geralmente a galera de direito aí sofre também, tá? Hoje, minhas mentorias aqui, quando ela é presencial, tem algumas mentorias presencial, tá? Tem pessoas que me pagam só para eu atender especificamente a pessoa. Tem uma menina aqui que ela trabalha até no Tribunal de Justiça aí, ela estuda para um concurso maior, ela trabalha numa comarca aqui, e aí eu atendo ela específico. Geralmente a gente tem 3 encontros na semana de mentoria aí, ela está evoluindo até bem pelo período que a gente está, mas é pegando da base e avançando. E não pegando no edital aberto, batendo no edital, sacou? É diferente, é você criar a licença da pessoa e botar a pessoa para ir. Do que pegar e falar, vamos estudar o edital. Aí você tem que seguir um edital, tá? E por trás do edital tem um monte de coisa. A matemática, ela tem hierarquia. Certo? O problema da matemática é isso, tem hierarquia. Não adianta tu querer aprender regra de 3 se tu não vai mexer no negócio cá. Não adianta tu querer aprender porcentagem se tu não entende fração. E aí, essas hierarquias que vão gerando dificuldades na matemática, tá? A galera vai levando para frente, e vai. Quando chega uma prova de Polícia Rodoviária Federal, a gente deve estar começando a turma semana que vem aqui, Polícia Rodoviária Federal, o bambu estrala na matemática, tá? O bambu estrala. CFO é a matemática da vida toda. O chicote estrala para ver doer. Eu bato para ver doer no lombo aqui da galera aqui. Quando chega numa turma Polícia Federal, estatística monstra. O bambu estrala nessas provas aí. E assim, a minha pós-graduação é justamente estatística e probabilidade, tá? E tá no edital de vocês, análise combinatória e probabilidade. Qualquer coisa eu vou até pegar esse tema aí. É um tema que eu gosto também e é um tema mais complexo. Eu só estou analisando as questões dessa banca. Não, tá voltado para todo mundo aqui. Todo mundo. Leia um edital, gente. A Bíblia de vocês é edital. Isso aqui tá para todo mundo. Todos. Motorista tem isso aqui. Técnico de enfermagem tem isso aqui. Enfermeiro, professor. De educação infantil, educação... Qualquer um aí tem isso aqui. Todos, sem exceção. Tá dentro do edital de vocês. Eu fiz questão de ler o edital inteiro. Todinho. E outra, se fizer menos de 50% em qualquer matéria, tá eliminado do concurso. Tu pode fazer 100% na tua aí. Tu fizer 40% na minha, tu perdeu no concurso. Ainda tem esse detalhe no edital. Cuidado, tá? E eu já vi alguns sentir essa dor aí por jogar a disciplina para cima. Exato. Pô, velho, minha aula... Passou rápido minha aula demais. Tu é doido, velho. Oi? Vamos lá, ó. Subtração, gente. Subtração. Só para eu ganhar tempo aqui com vocês, você muda aqui de adição para subtração. Vou botar o mesmo exemplo. E a ideia é a mesma, só que em vez de mais, é com menos.
Você tira o MMC, divide quem está embaixo, multiplica quem está em cima. Pega o sinal de menos e vem. Divide quem está embaixo, multiplica por quem está em cima. E vem. E aí, 8 menos 3, na verdade, vai ser o quê? 5. Mudou o quê? Nada. Em vez de mais, é menos. Eu vou pegar isso aqui e subtrair disso aqui. A história só é essa. E aí, vem mais duas operações. Quais são elas? Multiplicação. E divisão. Quem é ruim em matemática aqui, velho? Levanta a mão. Retarda, a turma toda. A galera aí de casa, quem é ruim em matemática aí, dá um oi. Quem é ruim em matemática, dá um oi. Aqui todo mundo levantou a mão, só ficou duas aqui com a mão baixa. Vixe Maria, todo mundo levantou a mão ali, eu fiquei até com medo. Galera, vou prometer para vocês algumas aulas extras sábado aí, tá? Tem que seja online, a galera vem para cá. Eu gosto de dar aula no final de semana, domingo de manhã, tem hora que eu venho para cá dar aula, velho. Por isso que eu sou doido, mas eu gosto de dar aula domingo de manhã. A mente fresquinha, ó. Faço minha oração e venho. Já foi. Não ligo não, tá, galera? Eu tô aí. Eu falei para vocês que a gente virou família. Então a gente vai nadar junto, filho. Vai nadar junto. Se precisar, eu venho um domingo de manhã aqui, ó. Questão com a galera aí. Beleza? Tamo junto. 2/3 vezes 4/5. A galera que é muito ruim de matemática aí, se fosse fazer essa multiplicação, ia fazer como? Pode falar. Pronto. Tu ia fazer como? Não! Tu vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tá? Tu vai fazer, ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. É só isso mesmo, velho. É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tem moda, não. O que você vai observar aqui é o seguinte: se eles são redutíveis ou não. Se tiver como reduzir, reduz. Se não tiver, para aí. Beleza? Então tem uma regra de 3 simples e composta nesse edital que a banca cobra, tá? Dentro dessa lista que tá para vocês, já tá selecionado lá. E eu estou preparando o terreno aqui para a gente entrar em fração decimal, regra de 3, simples, composta, porcentagem e endoidado. Dentro de fração vai ficar comigo. Professor Adilson, ele entra sexta, com matemática. Eu vou mandar ele entrar lá no nível médio, teoria de conjunto. Que tá também para professor e tá para qualquer cargo. Só tá em organizações diferentes. O edital tá assim, ó. Os assuntos tudo em ordem diferente, tá? Vai ser online também. Eu tô com todo mundo. Quando tiver, liga tudo aqui. É todo mundo no mesmo barco. Beleza? Grava, faz tudo. Por mim, eu quero ver a galera passar. Minha ideia é essa. Quem estuda comigo aqui sabe. Pra você ter ideia, minhas isoladas é sábado e domingo. Quando eu lanço isolada. É sábado e domingo. Vamos lá, ó. Divisão. Para mim encerrar a aula aqui. Divisão, professor Aylan, daqui a pouco entra. A galera de Itabuna que não conhece a Aylan e a galera daqui que não conhece a Aylan. É difícil você não apaixonar. Vocês vão apaixonar, velho. Vou falar só isso. E depois, me digam. A aula de Aylan é top, velho. Top. E a Aylan vai dar aula de lei orgânica do município de Itabuna. Tá? Lei orgânica do município de Itabuna. Já gravamos uma cacetada de aula hoje para ir subindo. Aula também gravada para a galera já ter conteúdo. Luanzão. Monstruoso Luanzão. Gravou hoje já para a galera de trânsito. Gravou Constituição, que tá lá. Gravou um bocado de coisa para... Ninguém vai entregar mais em Itabuna do que a gente. Ninguém vai entregar mais. Porque lá tem aula de noite. A gente tem aula de noite e aula gravada subindo. Então ninguém vai entregar mais do que o signo. Vamos lá, ó. 2/3. Só tem um curso que vai entregar, né? Igual, porque fechou comigo lá em Itabuna, eu tenho que entregar para ele conteúdo nosso, né? Vamos lá, ó. 2/3 dividido por 4/5. 2/3 dividido por 4/5. Como é que eu faço isso aqui? Conserva a primeira. Olha o algoritmo. Troca o sinal para vezes
e inverta a segunda. Multiplicação como é, gente? Que acabou de aprender. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, isso é 10 dozeavos. Dá para simplificar? Dá. Então, vou simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo. Isso é 5 sextos. Certo? Tem gente que já simplifica aqui, ó. Um de cima, um de baixo. Dá por 2 aqui, vira 1. Dá por 2 aqui, vira 2. E já faz, ó, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Também já sai no automático. Mas, hoje a gente fica por aqui. Próximo tópico eu começo em fração decimal. Quer dizer, e as resoluções de exercício. Galera, eu tô saindo, tô indo para a turma agora, Polícia Penal, professor Aylan, vem para a sala. Geralmente a gente dá aí uns 10 minutinhos de intervalo, pode ficar de boa aí. Faz parte, os 10 minutos, para você processar a matemática e entrar a parte de legislação com vocês aí. No mais, fui. Beijão para vocês.